Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje discutimos e analisamos as medidas apresentadas ontem pelo Governo e também o apelo ao consenso político feito por várias vezes pelo novo Ministro Miguel Poiás Maduro. Contamos com a análise de Mariana Abrantes de Sousa, como sempre, também Rogério Fernandes Ferreira e Mário Caldeira Dias. Bom dia aos três. Obrigada por estarem aqui connosco. Vou começar por si e por uma avaliação geral das medidas que foram apresentadas, medidas que, no entanto, ainda não sabemos muito delas, a verdade é essa. Bom dia. Sim, estas medidas vão ter que ser muito detalhadas e vão ter que ser incluídas no orçamento retificativo. Uma das questões que eu acho interessante é que se diz que vão ser cortes feitos à pressa, mas não há pressa nenhuma. Nós sabemos há 5, 6, 7 anos que vão ter que ser feitos cortes permanentes na despesa pública. Portanto, se algum dirigente público ainda não definiu na sua organização que cortes é que pode fazer... Acha que é possível isso não estar feito? Sim, infelizmente acho que sim, porque eu acho que há aquela de enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, enquanto a discussão vai e vem do orçamento, etc., as pessoas vão adiando tomar decisões, porque as decisões são todas muito penosas, porque os cortes ou implicam cortes de pessoas, ou cortes de salários, ou cortes de outra despesa de fornecimentos externos, são todas decisões difíceis. E enquanto que... Então, esses cortes só se fazem quando é mesmo necessário. Agora, eu acho que mais de dizer que os cortes já deviam estar estudados e estar feitos... O problema é que o Governo na campanha eleitoral sempre disse que estes cortes eram necessários, não é? Não, mas os cortes, quer dizer, eu já não escuto muito o que é que os governos dizem e os políticos dizem em campanha. O que eu acho que é qualquer dirigente da administração pública ou de uma empresa pública, como um dirigente de uma empresa privada, sabe ler os números e sabe ver que a despesa pública é insustentável. E isso já sabe há anos. E, portanto, o que nós temos, o que é claro é que tem havido um arrastar de pés e, portanto, portanto, todo o esforço orçamental tem sido feito, não sei se todo, mas grande parte do esforço orçamental tem sido feito do lado da receita, o tal 2/3, 1/3, que deveria ser o contrário. E agora estamos empurrados à parede e agora é a prova dos 9. E ainda agora... E será que é agora mesmo? A questão é essa, é que já houve tantas oportunidades. Eu acho que tem que ser agora. Eu acho que, de um lado, há falta de paciência do lado dos credores, em ver verdadeiros cortes na despesa e cortes permanentes, racionalização, porque essa racionalização também é importante para ficarmos mais competitivos, mas, sobretudo, eu acho que tem que haver também um fim da paciência do lado dos contribuintes e dos eleitores. Porque não é admissível que, passado estes 3 anos de crise, fora os outros anos anteriores, que ainda andemos a discutir se consegue cortar alguns desperdícios, cortar aqui, cortar ali. É para já, é para ontem. Estes cortes, o Estado tem que emagrecer e tem que emagrecer de uma forma sustentável e permanente. E não é para amanhã, não é para a semana. É já. Tudo isto já devia ter sido feito e tinha... Portugal estaria diferente se tivesse começado por aqui logo no início? Eu acho que teria sido melhor começar de início, mas também acho que seria mais difícil começar de início. É muito mais fácil diminuir déficit por via da receita, porque se decreta, do que por via da redução de custos e da despesa. Portanto, essas é que são as reformas estruturais que não só são mais difíceis do ponto de vista social e do ponto de vista político, mas que também demoram mais tempo a fazer. Reconheço que teria sido melhor que essas reformas tivessem sido feitas mais cedo, mas também acho que não havia condições políticas para o fazer.
Eu acho que começa e senti aqui alguma mudança com esta remodelação governamental. Ao contrário do que um pouco a opinião pública tem dito, acho que se deu um sinal ontem no sentido de algo que aqui já foi falado até neste programa, de uma espécie de uma troika interna ou de um consenso político mais alargado, em que participem todas as forças políticas do arco governativo. Estou a pensar, obviamente, além do PSD e do CDS, também no Partido Socialista, mas julgo que até esse consenso... Se mostra ainda assim bastante reticente. Não... Com certeza, mas acho que foi um sinal importante e que se inverteu uma tendência também do último mês, do meu ponto de vista, bastante negativa, quer com a apresentação da moção de censura por parte do PS, quer com os sinais que se estavam a dar para, digamos, para os nossos credores externos, de que se poderia precipitar uma crise. Portanto, acho que este sinal, que é ainda um pequeno sinal, é um sinal bastante positivo no sentido desse consenso. E, de facto, só com esse consenso político, nós falamos aqui há cerca de um mês, numa troika interna, seria, aliás, até mais alargada, com partidos com partidos até mais à esquerda, que também representam uma parte importante da sociedade portuguesa. Portanto, nós estamos numa situação de emergência nacional que requer o maior consenso e a maior estratégia nacional no mesmo caminho e a médio e longo prazo. Portanto, é preciso redefinir um pouco as prioridades e haver esse consenso político que infelizmente não tem havido no seio da própria coligação, como aliás se tem visto por esta gestão de silêncios da parte do CDS-PP, que acho muito negativo para este desígnio que do meu ponto de vista, é um desígnio nacional que tem que mudar. Queria perguntar-lhe ainda a propósito de uma das medidas que saiu da conferência de ontem, do subsídio de Natal pago por inteiro em novembro e das férias em duodécimo. Isto é uma coisa que se pode fazer? Eu julgo que não vejo... Não há aqui nenhum impedimento, porque a verdade é que depois também o orçamento retificativo vigora sobre todas as outras leis, não é? Portanto... Repara, eu parece-me que não, porque apesar de tudo a questão é que em vez de se fazer as retenções na fonte mais cedo, estão-se a fazer as retenções na fonte mais tarde. Portanto, desse ponto de vista, acho que o Estado nem sequer é prejudicado. Portanto, são os contribuintes beneficiários. Portanto, assim, à partida, não vejo que haja aí nenhum problema. E, por outro lado, julgo que esta medida também... Às vezes estas questões, aliás, é curioso, têm também uma perspectiva económica, que é preciso olhar para ela, portanto, para a parte da tesouraria do Estado e às vezes as questões são muito analisadas do ponto de vista jurídico e esquecemos a parte económica. Aliás, é o problema do Tribunal Constitucional, tem sido visto apenas exclusivamente como uma questão jurídica, quando tem também outras vertentes. Mas, portanto, no caso concreto, assim à partida e sem ter pensado e refletido suficientemente bem sobre a questão, não me parece que haja assim qualquer problema. E o redesenhar daquelas taxas nos subsídios de doença e de desemprego? O Tribunal Constitucional, o Governo vai responder às questões levantadas pelo Tribunal Constitucional e deixar de fora os subsídios mais baixos, mas ainda assim acha que havia necessidade de se insistir nesta medida ou revela alguma insensibilidade social, como a oposição também já veio acusar o Governo? Mas antes de responder isso, também gostaria de sublinhar aqui um aspecto importante nesta questão do consenso, porque há uma notícia que vem, aliás, na primeira capa do Diário Económico, mas que tem passado relativamente despercebida, mas que é absolutamente fundamental, é que o engenheiro João Proença vai deixar de ser líder da UGT neste fim de semana. E espero, faço sinceros votos, ele tem sido um homem absolutamente fundamental para a construção destes consensos e desta imagem externa. Eu espero e desejo sinceramente que a UGT continue exatamente neste caminho, de procurar consensos, embora o Governo nunca também facilite muito às vezes, porque os consensos em democracia não se decreta, constroem-se. Não é? Não se pode esperar também uma boa colaboração do PS quando é permanentemente ignorado ou hostilizado e depois de repente, porque lá fora se diz ou os credores dizem, então chama-se o PS para colaborar, quer dizer, não há nenhum líder que consiga, tendo em conta, no fundo, a perspectiva interna e a forma como o líder também tem que ser visto no seu partido, não há nenhum líder que venha a correr a dizer, pronto, aqui estou mais uma vez para obedecer. Mas acha que vai acabar por ceder, até porque a pressão para o consenso parte não só do Governo, mas também um pouco toda a sociedade. Vimos banqueiros também a apelarem desta semana. Não, era inteligente, na minha opinião, que o líder do PS manifestasse essa disponibilidade. Mas dificilmente pode manifestar essa disponibilidade sem pôr condições.
ou pelo menos sem que o processo decorra de uma forma suficientemente leal, suficientemente transparente e suficientemente correta para ser aceitável perante também os militantes e as bases do próprio PS, porque no fundo os líderes políticos... Tinha aqui um membro da Comissão Política do PS, Vitor Ramalho, que dizia que esse consenso era impossível de alcançar. Pois, quer dizer, é impossível, mas também exatamente porque o Governo tem conduzido as coisas de uma forma que não são propícias a isso. Mas eu julgo que ainda é possível fazê-lo e julgo que da parte do próprio PS seria importante e seria até, neste caso, julgo eu que adequado à situação, criar condições para que o consenso pudesse existir, mas digo, tem que partir de condições postas à partida e aceitas pelo Governo. Isto é, não se pode consensualizar um jogo quando as cartas estão previamente distribuídas. O Governo parece que deixou chegar mesmo à última para depois... Pois, quer dizer, as coisas não podem ser conduzidas dessa maneira, senão sob pena de dar a ideia de que um líder do próprio principal partido da oposição existe apenas para ser o idiota útil quando é necessário, não é? Não se pode fazer do líder da oposição o idiota útil, não pode ser, não é? Sobre a pergunta que me fez, é óbvio que o dinheiro tem que ser tirado no sítio onde ele existe. E onde ele existe é na saúde, é na área social, é na educação e são nos salários, portanto está aí. E, portanto, o dinheiro agora, é óbvio que esse dinheiro tem que ser retirado de acordo com uma certa percepção, influenciando as expectativas e a percepção da crise. Mesmo esta questão que foi dita relativamente às parcerias público-privadas, a ideia que dá, eu pessoalmente não acredito que venha a acontecer alguma coisa sobre isso, não é? Mas, de qualquer modo, a ideia que dá é que o Governo não consegue também, durante muito mais tempo, continuar a insistir sobre os mesmos. Embora, naturalmente... Foi um pouco moralizador essa medida das PPPs, porque a verdade é que também não terá muito... moralizador, assim como o facto de, por exemplo, deixar um pouco folgadas as pensões mais baixas, o que também é inaceitável que não se fizesse, não é? Mas essa moralização depois também não tem muita credibilidade. Porque a questão das fundações foi um flop. As câmaras tinham 8 mil milhões de dívida, não é? E tinham, aumentou-se o IMI, mas não houve nenhuma empresa municipal fechada até hoje, que a gente que saibamos, não é? Ou pelo menos um número significativo não o foram. As parcerias público-privadas têm por trás os bancos. E estamos para ver até que ponto essa questão, porque o que foi dito foi que, em último caso, e se for caso disso, e se não sei quantos, então haverá uma intervenção da carga fiscal. Ora, isto significa que só em última instância, e provavelmente não acontecerá, é que essa intervenção mais dura sobre as parcerias público-privadas é que virá a acontecer. Portanto, o Governo pode estar a esquecer de uma coisa importante, que não é da crise, não é do sítio onde vem o dinheiro decisivo, mas há uma influência muito importante que é necessário fazer, que é a influência sobre a percepção da crise. Porque as pessoas aceitam melhor a crise e os sacrifícios se perceberem que eles são distribuídos de uma forma equitativa, não é? Senão não, e que as coisas são transparentes. Porque as pessoas não gostam de se sentir enganadas quando está em causa o seu dia-a-dia, não é? Nesta questão das parcerias público-privadas, acha que de facto o Governo vai conseguir aquele objetivo, que foi ligeiramente revisto em alta, mas 50 milhões, e que, enfim, terá força para enfrentar quer as concessionárias, quer os bancos, se efetivamente resolver avançar para essa taxa adicional, para essa taxa? Sim, as PPPs são contratos administrativos, mas o que está aqui a falar é da dívida pública associada às PPPs, que não é classificada como dívida pública. Só entra para a dívida pública oficial quando efetivamente vence. Mas, efetivamente, é uma das coisas que eu acho que é mal percebido, é mal compreendido, é que a dívida pública aumentou quando se fez o contrato de um contrato de PPP em 2007, 2008, 2009. E, sobretudo, quando se renegociou e se assumiu riscos adicionais. Portanto, neste momento nós temos contratos de PPP que, como foi dito num artigo que eu vi, não cumpriram as boas práticas de gestão de contratos de PPP. E não se ouviu nem os credores privados, nem os concessionários privados queixarem-se de algumas das renegociações e de algumas das arbitragens. Portanto, as renegociações eram feitas com alguma facilidade desde que o Estado fosse generoso e assumisse alguns riscos que inicialmente eram supostos estar do lado do concessionário privado e que houvesse algumas facilidades. Portanto, neste momento,
o Estado está numa situação diferente. Não tem forma de ser mais generoso. Até alguns dos compromissos que assumiu e alguns dos riscos que assumiu são insustentáveis. E são insustentáveis, e os compromissos do Estado são insustentáveis como empregador, são insustentáveis, por isso temos os cortes nos salários, são insustentáveis como devedor e são insustentáveis também como concedente. E então, o que não é fácil obrigar o concedente a obrigar o concessionário e os seus credores a virem à mesa. Portanto, admito que esta ameaça de aplicar uma espécie de windfall tax, de tributação de lucros extraordinários ou de enriquecimento sem causa, seja uma ameaça razoável e credível. E eu acho que não tem que ser vista como credível porque este conceito do windfall tax é utilizado em algumas outras ocasiões. E mais, as PPPs têm todas uma grande debilidade na medida em que nenhuma foi autorizada ao abrigo, como devia ter sido ao abrigo da Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, nós temos que demonstrar lá para fora que nós sabemos gerir as PPPs, porque neste momento as PPPs têm uma má fama. Isso é muito prejudicial para os concessionários e para os bancos também. Muito bem. Pergunto-lhe se acha que este plano, aliado aos cortes de 3 mil milhões, mais coisa, menos coisa, que aí virão, podem efetivamente evitar o segundo resgate ou são o caminho para o segundo resgate, como dizia o PCP? Reparo, o que dizem os especialistas nesta matéria, que eu não sou, é que de facto a situação tem vindo a agravar-se, a dívida pública tem vindo a aumentar. Portanto, não lhe sei dizer, nem posso adivinhar se de facto vai haver segundo resgate ou não. Posso lhe dizer que não o desejo, tal como posso dizer também que estas medidas, julgo que não são as medidas estruturais que são necessárias, apesar de tudo, são ainda cortes relativamente transversais ao nível da despesa pública e, para além disso, reposição de algumas medidas que, tendo sido consideradas inconstitucionais por parte do Tribunal Constitucional, estão a ser repostas, digamos, com uma outra roupagem que permita que não contrarie a Constituição. Estou a pensar, nomeadamente, na questão da contribuição sobre os subsídios de desemprego ou sobre o subsídio de doença, em que o Tribunal foi, ao contrário de noutras normas que abordou, foi um pouco mais preciso sobre o que era preciso fazer e o Governo, digamos, aproveitou essa deixa, mantendo um pouco, digamos, a decisão anteriormente tomada. É óbvio que o tal consenso político que se falava há bocadinho poderá ajudar imenso a que, digamos, a situação de emergência nacional que o país se encontra possa ser ultrapassada. Porque a verdade é que pede-se, o Governo apela ao consenso com o PS, mas as coisas com o CDS também não correm de feição, para além enfim, da ausência de Paulo Portas na tomada de posse, depois mais uma vez Pires Lima a falar mais uma vez na remodelação na economia, depois ontem na conferência de imprensa não havia um ministro do CDS. De facto, será mais difícil também chegar ao PS se nem sequer dentro da coligação as coisas parecem funcionar de feição. Eu considero todos esses sinais de gestão de silêncios por parte de um dos membros da coligação muito negativos e acho que devia ser tudo absolutamente em sentido inverso. Mas se é assim, por um lado, vejo com muito bons olhos esta abertura, digamos, à oposição, e quando falo na oposição não falo apenas do Partido Socialista, mas até de outros partidos de que falámos há pouco, e acho que este consenso nacional é estratégico, portanto... E acha que hoje temos debate quinzenal daqui a pouco às 10. Acha que vamos ver uma luta entre Pedro Passos Coelho e António José Seguro já mais calma, pelo menos Pedro Passos Coelho a querer
chegar mais perto? Eu estou convencido que sim, quanto mais não seja porque os nossos criadores externos o estão a exigir. E, portanto, há aqui também um consenso político que não é só querido do ponto de vista interno, mas que, de alguma forma, é imposto pelos nossos criadores internacionais. Portanto, a Troika já o disse, a Comissão Europeia também, muito em particular, o tem dito. Portanto, acho que é natural, ou pelo menos assim o espero, que comece a existir alguma convergência e que o ambiente de crispação anterior possa paulatinamente vir a desaparecer. O PS, pelo menos, dará o seu aval informal a estas medidas, sem, por exemplo, assumir perante a opinião pública? Repara, apesar de tudo, há alguns pontos de consenso entre os partidos. Quer dizer, ambos, quer PS, quer PSD, têm compromissos assumidos perante o memorando. Ambos também estão a favor do pacto orçamental digamos, e aceitam medidas de controle do déficit público. Portanto, há também algum consenso no sentido das leis laborais no público e privado que também convergirem. Portanto, há aqui pontos de consenso que podem ser encontrados. Os de dissenso têm que ser trabalhados e ver se consegue chegar a bom porto e, principalmente, criar uma estratégia nacional, posicionar Portugal com uma estratégia nacional una em que todos os portugueses estejam a lutar pelo mesmo objetivo. Muito bem. Pergunto-lhe, a propósito desta posição do CDS-PP, entende-se esta posição do parceiro da coligação? Sai a ganhar com este tipo de tomadas de posição? Em primeiro lugar, mesmo em relação à oposição, julgo que há um ponto de consenso importante, é satisfazer os compromissos, e isto foi enunciado pelo Ministro, satisfazer os compromissos externos. Mas depois, ao nível da forma como o conseguir, haver uma abertura completa para discutir essas N formas de conseguir isso. Sobre o CDS, o Paulo Portas está apenas a tratar da sua vida, quer dizer, porque ele sempre fez política toda a vida. Os partidos têm tendência a ser altamente penalizados em situações deste tipo por causa das medidas restritivas. No fundo, o eleitor português não é um eleitor muito exigente. Portanto, noutros países as pessoas perceberiam a jogada e provavelmente penalizariam quem a faz. Começam já a perceber melhor? Não, as sondagens até agora não dizem isso e dá a ideia que este tipo de estratégia compensa. O está com um pé fora e um pé dentro. Mas o PSD, em nome da sua responsabilidade, que é muita como principal partido do governo, vai ter que andar com o CDS às costas até ao fim da legislatura, porque é assim que os interesses do país o exigem, não é? Mas, de facto, este tipo de atitude não é muito correta. Espero que os eleitores o percebam e que, no final, em termos eleitorais, não vão premiar o partido que acaba por fazer este tipo de coisas. Mas havia só um pequeno ponto que eu julgo que tem que passar despercebido, mas que é preciso, de qualquer modo, também ter em conta. É que agora fala-se no corte na despesa, e muito bem, como se fosse verdadeiramente a solução para o problema. E é, porque a receita chegou ao seu limite. Mas é preciso não esquecer que os efeitos recessivos dos cortes na despesa são superiores aos aumentos dos impostos, porque o multiplicador dos gastos é superior ao aumento dos impostos. E quando o Estado começar a cortar salários, corta no rendimento disponível das famílias. Quando cortar compras às empresas, corta na viabilidade das empresas e vai aumentar o desemprego. Portanto, é preciso ter consciência também que o corte na despesa tem efeitos profundamente recessivos. E é por isso que o corte da despesa tem que vir acompanhado de algo mais que estimule a economia? Claro que sim, quer dizer, normalmente essas coisas... E acha que é essa a pressão que o Governo deverá estar a fazer à Troika, ou não tem sequer grande margem de manobra para grandes exigências a esta altura? Não, de facto o Governo não tem outra alternativa, nem o país, a não ser combinar isto com um clima de crescimento económico. Porque nós olhamos para trás e o que é que dizemos sempre, mas que nunca é feito? Os governos teriam feito calmamente todas estas reformas em clima de crescimento económico, não custava rigorosamente nada, porque a iniciativa privada iria compensando aquilo que ia sendo cortado na parte pública. Agora, num clima, enquanto não houver crescimento económico, os cortes na despesa são apenas recessão económica. Pergunto-lhe se acha que o PS, neste sentido, pode ser uma mais-valia ao exigir, por exemplo, à Troika, em troca do seu consenso, que a Troika olhe mais para esta parte da economia. Eu acho que sim. Que é um dos pedidos do Partido Socialista. Acho que, evidentemente que sim, que acho que o PS pode ter, no fundo, o que tem defendido desde algum tempo é precisamente no sentido de haver um pacto também de crescimento para além de haver regras relativas à austeridade. Portanto, acho que sim, de facto pode ser uma mais-valia no sentido de se conseguir uma estratégia nacional mais una e mais coesa no sentido adequado. Estratégia nacional mais una e mais coesa muito rapidamente pode evitar
pior fim para Portugal? Sim, eu acho que a união faz a força, isso é um ditado muito antigo, e eu ia mais além. Não só os 3 partidos do Arco do Poder, mas os outros 2 partidos da Assembleia. Nós pagamos aos deputados para defenderem os interesses nacionais, e nós elegemos todos os deputados para defender os interesses nacionais, não os interesses meramente partidários. Muito obrigada aos 3 pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo. Olhámos então para as medidas que saíram do Conselho de Ministros, do Conselho de Ministros de mais de 11 horas. O Conselho Consultivo vai de fim de semana. Até segunda.